amigos do estudo da mediunidade. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, com o capítulo 12, que trata da desobsessão e responsabilidade. Então, como nós vimos nos capítulos anteriores, foi feito todo um atendimento ao Dr. Teofrastos, que vinha a ser o infeliz espírito que estava arquitetando junto aos demais equivocados, toda a vingança à família Soares. Apesar de que indiretamente, mas ele não tinha muita noção do que estava fazendo, porque ele vinha tramando grandes processos obsessivos, grandes tramas, só que como um chefe, um chefe de falange, e que acabava atingindo pessoas que ele nem imaginava. E aqui nós podemos ver neste capítulo uma menção a esse atendimento que estava sendo feito ao Dr. Teofrastos, ao qual ele se manteve no ambiente da psicosfera espiritual, junto à equipe de trabalhadores espirituais daquela casa espírita, da Sociedade Espírita, da União Espírita Baiana. E aí, Manuel Filomeno de Miranda, que estava encarnado à época, vem narrar aqui que todos os trabalhadores da casa, principalmente os envolvidos nesse processo de desobsessão, se punham naquela condição de estar realmente num trabalho de muita abnegação e que exigiria de todos eles grandes tributos, de evangelho, grandes tributos de força moral para que não caíssem, nas malhas dos espíritos equivocados. Todos esses esclarecimentos foram feitos nos capítulos anteriores. E aqui ele vem relembrar um pouco, esse processo difícil que todos acabaram passando, e ele diz: evocávamos os mártires dos primeiros tempos do cristianismo e exultávamos. Se agora a arena desaparecera dos sítios em que tinha sua construção, a estender alguns limites, porém, partindo do mundo interior de cada um até as longes partes do pensamento. Então, é muito interessante porque esse ensinamento, ele condiz com o que Emmanuel também diz, de que antigamente existiam as arenas, os circos físicos, onde aqueles que estavam realmente se transformando intimamente, aceitando os ensinamentos de Jesus, eles se punham como mártires, eles viravam mártires, porque muitos deles foram mortos circunscritos nessas arenas, nesses circos. Só que hoje as arenas, elas são diferentes, são arenas íntimas, Então nós temos essa luta com nossos próprios leões hoje, e essa luta, ela não é menos dolorosa e nem mais fácil. Então aqui ele tenta mostrar como nós somos ainda exigidos, dessa força moral, dessa busca realmente incessante por nossa paz íntima, por nossa transformação, e é isso que ele está aqui buscando enaltecer nesse ensinamento. Então, ontem, o holocausto e o martírio público eram um estímulo ao prosseguimento, e o sangue derramado se convertia em adubo nas raízes da fé nascente, que foram dos primeiros cristãos. Agora não, os testemunhos deveriam ser silenciosos, na cruz da abnegação e da renúncia, fora dos grandes espetáculos. Então é uma luta íntima de nós conosco mesmo. Então não quer dizer que é mais fácil. Transcorriam os dias sem outras alterações, quando no trabalho habitual do intercâmbio mediúnico, Saturnino elucidou que o irmão Glaucus, lembramos que Glaucus veio a ser aquele instrutor que também, elaborou o plano de ir até a visita ao anfiteatro, nas 2 vezes que foram,
E ele foi, assim, de grande valia nesse trabalho. Ele viria à incorporação pelo médium Moraes, para trazer algumas instruções valiosas. E aí a gente vai trazer, né, apenas os principais trechos, por isso que eu recomendo que vocês leiam o capítulo anterior à aula, tá? Conforme estão informados os caros amigos, o irmão Teofrastos tem sido hóspede querido desta casa. Desde as entrevistas que mantivemos, ora no anfiteatro, ora no lazareto, em que se encontra Henriette Marie, e aqui mesmo, recolheu-se o antigo mago de Rouen a meditações muito profundas e a arrependimento perfeitamente compreensível. Por quê, né? Ele começou a ter uma conscientização maior, um vislumbre de tudo aquilo que ele havia realizado, né? Ele sofreu um mal, mas ele devolveu esse mal à sociedade, digamos assim, com todo o seu ódio, com toda a sua fúria. Despertar para a verdade é também nascer para a responsabilidade. Conhecer o bem significa renunciar ao erro. E aí, né, ele começa a falar de que aquele cego, né, que passa longo tempo na escuridão, mesmo que venha uma pequenina chama de uma luz, isso o deixa totalmente ofuscado, né? E muitas vezes esse cego acaba voltando para a escuridão. Então é muito interessante que vocês leiam. Marcado pela revolta que o consumia lentamente nesse largo período de tempo, desde a arbitrária punição pela fogueira de que foi vítima, nosso amigo acalentou na mente a chama da vingança, buscando implacável aqueles que foram os responsáveis pelo seu sofrimento. Como, porém, o ódio enceguece e oblitera as fontes da razão, não conseguiu identificar exatamente aquele que tramou a infame tragédia, vindo a encontrá-lo só agora, em situação ainda mais inditosa do que a sua. Lembre-se que era aquele bispo, né, aquele padre que se encontrava junto a Henriette Marie, né, que estava internada num lazareto, e aí foi que ele soube que aquele é que tinha sido que tinha arquitetado a sua morte pela fogueira. Conservou, no entanto, do cristianismo a concepção infeliz que lhes deram os seus atormentadores. Ou seja, ele veio saber, né, que era em nome de Jesus, em nome do cristianismo, que ele estava indo para a fogueira. Então ele tomou pavor, né, ao cristianismo, pavor a Jesus, pavor a qualquer coisa que remetesse a Jesus. Porque ele associou, obviamente, né, o seu processo de morte devido ao que Jesus tinha pregado e ele não tinha atendido, digamos assim. Dos que se locupletam à sombra da fé para usufruírem benefícios pessoais, dos que têm nos lábios mel e no coração ácido terrível, dizendo, né, dos maus cristãos, e que se dizem cristãos, né, como foram os inquisidores, dos pastores que devoram as ovelhas, e das ovelhas que são, em última análise, lobos disfarçados de ovelhas. A doçura do amor de Jesus foi-lhe apresentada entre labaredas, que lhe lamberam as carnes e em fumo que o asfixiou até a morte. Ante a adulteração dos ensinos do Mestre, conforme eles chegaram nos dias da ignorância medieva, conserva até hoje a aversão pelo nome do Cristo e pela doutrina que ele nos legou. Invigilante, tornou-se caceta de si mesmo e atormentado pela ausência de lume no velador da paz. Sem combustível de esperança, fez-se todo suspeita, arrogância, inquietação, conquanto o cansaço do mal empreendido por largo espaço e o receio de que já lhe esgotavam as forças para prosseguir. Colhido nas malhas dos atos reprocháveis, acredita-se novamente vítima das circunstâncias, ignorando que os nossos atos nos elegem vítimas ou algozes de nós mesmos e que, por mais cruel seja a nossa atuação, não fugimos ao destino de felicidade, mas hoje ou mais tarde.
Então, independentemente de nós fazermos aqueles atos conscientes ou não, nós sempre pagaremos, né, por aquilo que nós realizarmos. Seja nós termos o bônus pelo bom que fizemos, ou seja, termos os débitos pelo mal que fizemos, sejam eles praticados conscientemente ou não. Obviamente que quando são feitos de toda consciência, pior será, né? Os juros serão bem mais altos. Soou para ele o momento da redenção necessário e difícil, que já começa, porém. Imenso trajeto o espera, longo mergulho na carne sofredora o aguarda a benefício dele mesmo. Lembremos-nos, meus amigos, que não basta se arrepender, é necessário quitar o débito. Se fosse somente se arrepender, a gente já reencarnaria totalmente isento, né, de qualquer responsabilidade em quitar as nossas dívidas. E aí não teria sentido tantos sofrimentos, tantas angústias, tantas expiações, porque muitos, uma grande parte, se arrependem antes de reencarnar, né? Só que, como eles tomam consciência que não basta se arrepender, nós devemos reparar o nosso erro, então acabam aceitando como uma forma, né, de reparar esses erros, uma nova reencarnação para passar por aquela provação. Novamente, né, somos postos à prova para ver se superaremos ou se iremos em recuperação. Enquanto se dispõe em definitiva a renovação espiritual, já que nos não cabe constrangê-lo sob qualquer pretexto ou circunstância, a fim de ser recambiado para recinto próprio em nossa esfera, onde se deverá preparar para as lutas da sublimação futura, observa as tarefas que aqui se desdobram. Então, ele ainda não tinha sido recambiado para outro ambiente no mundo espiritual, ao qual ele se encontrava, então, no ambiente espiritual da casa espírita, então já tendo ensinamentos, já tendo esclarecimentos, já vendo como né, que aqueles trabalhadores atuavam, se eles realmente, né, praticavam a moral, né, que eles pareciam possuir, enfim, todos esses ensinamentos. A atuação dos cristãos novos, a conduta real que se deriva da fé raciocinada, o nível de amor inspirado no amor do Cristo. Então, ele vai aqui a ver se realmente era praticado aquilo que se pregava. Acompanha as operações socorristas dirigidas aos sofredores de ambos os planos da vida, que aqui vem trazidos e, sobretudo, com a nossa assistência afetuosa, segue os lidadores da fé, servidores da semeação evangélica e os médiuns trabalhadores para sentir se os ensinamentos nesta casa, ministrados, são aplicados na conduta diária pelos que os administram. Olhem porque eu coloquei esse parágrafo, gente, com uma maior ênfase, porque isso ocorre corriqueiramente nas casas espíritas, de espíritos que se encontram em tratamento, eles ficarem observando os trabalhos que são realizados na casa. E os trabalhos não é só dos espíritos, os trabalhos que são realizados pelos encarnados. Então, verifica a forma pelo qual se comportam os espíritas sob a constrição do testemunho e da prova, da perturbação e da dor, confirmando pelos atos a sua identificação com o Cristo. Porque também esses médiuns e esses demais trabalhadores, eles acabam também sofrendo, né, um pouco as constrições trazidas pelos espíritos equivocados, que provocam, sim, alguns transtornos de saúde, alguns transtornos emocionais, né, de deixar-nos mais irritados, mais impacientes, enfim, quando eles estão realmente buscando, né, nos deixar cair nas malhas do mesmo tipo de vibração que eles se encontram. Temos-lhe ensejado o conhecimento do ministério da fraternidade desenvolvido pelo nosso templo,
de modo a facultar-lhe o conhecimento do vero cristianismo, em face das ideias que cultivou e nutriu em torno da religião de que foi vítima no passado, para ele ver o que é realmente os verdadeiros cristãos, né? Não aquilo que ele conheceu, que foi o que o mandou ir para a fogueira. Embora conhecedor dos objetivos do espiritismo, já que ele estava habituado, né, como se encontrava as restrições que mantinha contra a dignidade humana, conhecedor das fraquezas do caráter das criaturas, deixou-se arrastar pelos próprios conceitos, enveredando nos meandros das suspeitas e das desconsiderações as mais nobres florações da fé sob qualquer designação. A gente viu em capítulos anteriores que ele havia sido convidado, né, pelas regiões, né, de escuridão, a trabalhar diretamente sobre os espíritas, para realizar, né, tramas obsessivas sobre os espíritas. Então, ele já conhecia, né, como era o pensamento do espírita e o trabalho dos espíritas. E também sabia como poder insuflar, né, as tentações neles. Apesar disso, a débil chama da fé natural, da necessidade de uma religação com a verdade, realizava o seu mistério, deixando-o não poucas vezes receoso quanto o futuro, ansioso sobre o porvir. Vivendo a esfera imortal, de cujas realidades não podia duvidar nem fugir, acompanhando processos diários de reencarnação e desencarnação, ele estava habituado a ver tudo isso, temia ser colhido pelas teias da lei superior. Lembremos-nos que ele se acreditava ser a própria lei, né? Ele se acreditava ser um legislador. Então, ele que impunha punições, né? E aí ele agora viu que estava à mercê da lei superior, que não era ele, era, né, Deus. Desarmado para a consciência de si mesmo, emaranhado quanto se encontrava na trama do desgoverno íntimo pelo ódio. Então, a gente acaba vendo aqui, né, como é uma luta inglória, essa de querermos nos conduzir pelo caminho do erro, do equívoco, do ódio, da vingança, só fará aquilatar os nossos sofrimentos, porque mais tarde ou mais cedo, sempre nós estaremos em busca dessa paz, dessa verdade. Então, é um caminho que não temos como fugir dele. A gente vai necessitar dele a qualquer momento. Então, falando aqui, né, continuando falando de Teofrastos, desse modo, a nossa, particularmente, particularmente a vossa responsabilidade é muito grande. Ele vem falar aqui da responsabilidade dos trabalhadores espíritas, em face da conduta que devemos viver, de forma a que nossa mensagem lhe fale ao espírito atormentado com excelente linguagem do amor do Cristo aplicado aos nossos atos. Então ele aqui vem reforçar como não basta pregar, doutrinar, dialogar, nós mesmos temos que ser praticantes desse modelo, desse exemplo que foi Jesus. Então, testemunha da nossa vivência evangélica, ele incorporará as lições ouvidas e vistas ao patrimônio íntimo. Então, nós agora que devemos ser exemplo para ele. Consoante lhe ofereçamos, adquirindo forças ou não para doar-se àquele que nos levanta e ampara, podendo, pelo amor, levantá-lo e ampará-lo também. Então, nós estamos sendo intermediários, né, da espiritualidade superior, intermediários de Jesus para reconduzir esse espírito equivocado. E a gente diz, mas será que nós assumimos realmente essas responsabilidades, esses compromissos? Será que a gente não está simplesmente querendo se impor provações, se impor essas tentações, né, de estarmos querendo fugir, né, de tamanha responsabilidade? E aqui ele diz assim: em todo problema de desobsessão, há que considerar o espírito sofredor que provoca sofrimento e levar em conta os recursos éticos do doutrinador.
ao lado da sua conduta espírita, isto é, a sua responsabilidade moral. Conduta e responsabilidade essas que são essenciais na tarefa de doutrinar, porquanto a instrução que não se faz acompanhando o exemplo não possui a tônica da verdade. Gente, eu vou até selecionar este trecho também de rosa, né, para ficar bem destacado para nós, porque vejamos como é importante, né? Sem dúvida, o mérito do próprio obsidiado, as possibilidades que se lhes podem oferecer com o retorno da saúde, no sentido de libertar-se da obsessão, constituem também pontos favoráveis para desatar o enfermo das amarras com o delito passado, de cuja cobrança o desencarnado se faz feliz e intermediário. Todavia, nas atuais realizações dos templos espíritas, que se transformam em hospitais-escolas na Terra para encarnados e desencarnados, a densa população dos ali residentes do lado de cá, ou seja, do lado espiritual, né, acompanha a lealdade do ensino, quando incorporado ou não ao modus vivendi e operandi dos médiuns, dos doutrinadores, dos diretores das casas. Vejam só como é importante que seja esse feixe de varas o trabalho de todos aqueles que estão envolvidos, porque basta que uma daquelas varas seja retirada do lugar que todo o feixe pode perder a sua estabilidade. Então vejamos como é importante que seja um trabalho feito na base do respeito, da responsabilidade, da abnegação legítima e isento de toda e qualquer crítica, julgamento ao nosso colega, ao nosso irmão, que seja munido de sinceridade. Quando a gente tem algum tipo de comentário a fazer, que a gente faça-o diretamente à pessoa ou de forma respeitosa perante o grupo, mas buscando ajudar o nosso colega e não tentando colocá-lo em situação vexatória. Então vejamos, gente, como é importante essa união, esse carinho mútuo e esse respeito mútuo. Os espíritos, sejam os infelizes que estão envolvidos nos processos obsessivos, como a própria espiritualidade superior responsável pelo trabalho, eles estão observando tudo isso. E é só dentro da casa espírita? Não. Eles estão acompanhando cada um de nós também fora da casa espírita, no nosso modus operandi, modus vivendi, no nosso dia a dia. A excelência, porém, de uma ideia, de uma convicção da religião se constata pelo número daqueles que foram modificados, que se transformaram e que se deram à realidade. Logo surjam os primeiros resultados favoráveis da saúde, daqueles, né, que estão envolvidos no processo de obsessão. Não podem nem devem os lidadores do socorro, ou seja, aqueles trabalhadores envolvidos, deixar à mercê da insegurança e da distonia psíquica em reequilíbrio os que antes estavam esmagados pelas forças dissolventes da perturbação. Ou seja, ele teve uma melhora, tchau, bênção. Não, pelo contrário, tem que continuar acompanhando, continuar se preocupando, porque muitas vezes é uma melhora passageira. Então, para que tudo não retorne de uma forma bem mais violenta. Então, esse socorro, ele deve ser feito até o fim, certo? Até que a gente veja que realmente aquela pessoa buscou uma transformação íntima e um novo modo de viver para poder conduzir a sua vida de forma mais equilibrada. Despertando para a compreensão dos deveres novos e amplos, impõe-se-nos ajudá-los com carinho de pais ou mestres, ministrando-lhes demoradas lições de fé e instrução contínua, para a manutenção dos requisitos básicos da saúde interior, a fim de que lhes não ocorra uma reincidência mais danosa e mais grave, portanto, do que anterior. Como eu falei, né? Algumas das entidades afastadas dos seus comensais nem sempre se esclarecem de imediato ou se conformam com a situação nova. Continuam acompanhando suas antigas vítimas
e aguardando oportunidade. Por outro lado, diversos desencarnados responsáveis por obsessões soezes prosseguem requerendo carinhosa assistência, até que se lhes firmem os propósitos superiores e sintonizem com o auxílio dos seus mentores. Então, às vezes até pode ocorrer das duas formas, né? Às vezes o encarnado começa uma transformação íntima, uma transformação moral, e esse espírito se afasta, se desvincula, né, da sintonia, mas ele vai procurar outra pessoa que sintonize com ele, né? Ele não se afastou porque ele mudou seu propósito. Ele se afastou porque o encarnado não tem mais sintonia com ele, mas ele vai procurar outro que sintonize, né? E de outra forma também pode acontecer de que o espírito modifique os seus propósitos, né, modifique a sua conduta e busque se transformar e se afasta daquele encarnado. Mas aí o que é que aquele encarnado pode fazer se não se transformou? Atrair outros espíritos que vai entrar na mesma faixa vibratória que ele. Então veja como o atendimento, ele para uma feliz realmente êxito, deve ser para os dois lados, né? Tanto em busca do entendimento do desencarnado, como do encarnado também. Qualquer tarefa de desobsessão, portanto, representa nobre e elevada responsabilidade para todos os que nela se envolvem, requerendo conhecimento doutrinário seguro, e vivência cristalina evangélica. E ele continua, né? Então, diante dessas descobertas novas realizadas pelo seu espírito, agora ávido, né, por paz íntima, modifica-se-lhe o panorama mental e se lhe altera a visão de realidade. Então, já experimenta a sede de libertação. É o que acontece com esses espíritos vingadores quando começam a observar, né, uma conduta legítima cristã. Então, já experimenta a sede de libertação, embora reconheça necessidade do tributo pesado do ressarcimento, que os seus atos ora lhe impõem, com a urgência de que carece para sair do labirinto das paixões em que tem estado, em cujos sítios aspirava os miasmas do ódio, da alucinação, do desespero inominável. Então, a consciência da verdade, ela vem oferecer uma consciência lúcida. E o erro, ele não vai mais lhe empanar o raciocínio e ele não vai mais se conformar com engodos, não vai aceitar as ilusões, essa ilusão do poder, de que tudo ele pode realizar, de que se ele praticar o mal não vai lhe acontecer nada. Pelo contrário, ele vai começar a perceber que é um caminho sem volta, o caminho do amor, o caminho da paz, do perdão. Impõe-se a si mesmo o imposto do resgate, como impositivo do próprio êxito, porque ele só vai adquirir isso quando ele realmente resgatar os seus débitos. Sente que não merece uma felicidade desonesta. Ou seja, porque ele se arrependeu, agora ele vai ser feliz? Não vai. Então, ele só vai ser feliz quando ele sentir que ele quitou com seus débitos. E estatuída a base da astúcia, o que representaria impedimento à paz. Então, ele prossegue, né, gente? A gente vai finalizar por aqui nossa aula, mas eu peço que vocês leiam os principais trechos, como nós selecionamos aqui, né? Mas da mesma forma que vocês leiam o capítulo inteiro, tá? Eu apenas grifo os trechos que eu acho mais interessantes. Aqui ele vem falar da mesma coisa, né? De como somente através do amor a gente acaba realmente vendo novas possibilidades de nos libertarmos, de adquirirmos a paz, de termos saúde, né? Então, a gente realmente necessita de todo esse processo de resgate para que possamos atingir essa paz. Isso também explica muitas pessoas, muitos encarnados, inclusive, que passam por processos obsessivos e que também têm grandes processos de culpa. Então, eles sentem culpa, não sabem nem explicar pelo quê. Mas muitas vezes são reminiscências de um passado, de erros,
de equívocos, até mesmo de males que provocamos aos outros e que hoje não os identificamos conscientemente e que pode ser essa sensação, né, de que precisamos resgatar com os nossos débitos e hoje vem nessa sensação de culpa. Então, quando nós temos essa sensação de culpa, o que é que nós mais devemos fazer? É orar, manter o nosso equilíbrio, buscarmos realmente nos transformar intimamente, praticar a caridade, porque através da caridade nós estamos transformando o nosso amor em abnegação, em ajuda ao próximo, e ao mesmo tempo que nós colocamos esse amor em movimento, nós vamos sendo perdoados dos nossos próprios equívocos. Então nós precisamos não somente, porque eu fiz um mal a certa pessoa, só termos o perdão de certa pessoa. Não, a gente também deve buscar um perdão como um todo, um perdão a nós mesmos, né? Quando nós realizamos essas atividades que estamos fazendo um bem à coletividade. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, sempre trazendo, né, conteúdos que venham a ressaltar esses ensinamentos que são tão valiosos para todos nós. Então, deixo aqui o meu forte abraço a todos. Qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestão, podem colocar, né, logo abaixo aqui do nosso vídeo que a gente estará respondendo em breve. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.